Olá meus amigos, meu nome é Leonardo Ferreira e esse é o segundo vídeo da nossa saga sobre Design Thinking. No último conteúdo entendemos o significado do termo de Design Thinking. Vimos que se trata de uma forma criativa de resolver problemas com foco nas necessidades reais das pessoas. Para darmos o primeiro passo e entendermos as fases que compõem a abordagem, precisamos identificar um problema real que queremos resolver. Deixei o link do vídeo aqui nos cards para você conferir. Antes de mais nada, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. O primeiro passo é identificar um problema, e ao tentar identificar um problema que deseja resolver, tenha sempre em mente algumas coisas. Tente pensar fora da caixa, busque pensar fora da sua zona de conforto. Pode ser estranho isso no começo, mas sempre se estimule a encorajar outras pessoas a tentarem fazer isso. Não pressione muito a si mesmo. Identificar problemas é um processo que parece simples, mas pode se tornar muito complexo. Por isso, não se preocupe muito se não vier a ideia perfeita em poucos minutos. Nem é a ideia aqui, mas tente focar em um problema real e comece a levantar ideias para exercitar. Não se autocritique. Nessa etapa não existem ideias ruins ou negativas. Basicamente, precisamos tentar clarear a mente e colocar a criatividade em jogo. Enquadre problemas como perguntas. Uma dica sobre como se estimular a pensar em problemas é usar um formato de perguntas, começando com inflexões no início da frase. Como poderíamos? Ou how might we? Exemplo, como poderíamos ajudar donos de pets a se sentirem mais seguros quando viajam? Como poderíamos melhorar a conexão dos idosos com os netos? Como poderíamos reduzir a ansiedade e a insegurança das pessoas durante a pandemia? Como poderíamos estimular pessoas a quererem aprender mais sobre design? Agora que você escolheu um problema, vamos explorar as fases que compõem a abordagem. Existem inúmeros processos por aí explicando como executar o Design Thinking. Se tentar dar um Google, provavelmente ficará perdido com a quantidade de diagramas, terminologias diferentes e coisas desse sentido. Mas o importante é que a essência sempre se mantém, às vezes quebrando em menos fases, ou às vezes quebrando em mais fases. Cada fase se baseia na anterior. Dessa forma, é importante que você siga a ordem no primeiro momento. Mas como o processo é iterativo, você pode retornar nas etapas anteriores quando perceber que algo precisa ser ajustado. O importante é chegar no final e ter um mapa da sua jornada, de várias ferramentas de design e entender que partes da resolução do problema que você escolheu pode estar falhando em alguma daquelas fases, e aí você precisa voltar. Um dos modelos que mais gosto é o da Design Council, que dividiu o modelo em 4 etapas. 1. Descobrir, ou Discover. Quais problemas as pessoas estão enfrentando e como elas resolvem hoje. 2. Define, ou definir. O que as pessoas realmente precisam focar, ou seja, frame the problem. 3. Develop, desenvolver. Como tangibilizar nossas ideias e solucionar o problema. 4. Deliver, entregar. Como testar com as pessoas/usuários e ver se faz sentido. Aqui cabe um adendo. Alguns autores consideram como uma quinta etapa a fase de iterate, o que em partes faz sentido para mim também, pois nesse momento o foco é testar o que fizemos, coletar os feedbacks, mensurar e tentar aplicar os aprendizados com foco em resolver o problema da melhor forma. E alguns outros autores não consideram essa etapa, pois entendem que o processo de entrega, ou delivery, já deve contemplar o processo de feedback e constante iteração. A própria IDEO utiliza outras terminologias mais simples para explicar o processo, e não considera em primeiro momento a quinta etapa. Dessa forma, ensinam Design Thinking em 4 fases principais, também muito próximas do que vimos aqui agora. Fase 1. Observar e reunir. Inspiração. Inspirar novos pensamentos, descobrindo o que as pessoas realmente precisam. Fase 2. Gerar ideias. Empurre soluções óbvias para criar ideias inovadoras. Fase 3. Tornar as ideias tangíveis. Crie representações aproximadas de sua ideia para ajudá-los a pensar. Fase 4. Compartilhe a história. Crie uma história humana que inspire os outros a agirem e terem um impulso para resolverem o problema e buscar aquela solução. Agora que já aprendemos as principais fases do Design Thinking, vamos tentar seguir no próximo vídeo com o modelo da Design Council e explorar a resolução de um dos problemas que escolhemos
para cada uma das fases. E se você gostou muito desse conteúdo, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu comentário, dar um like e se inscrever no canal. Espero que tenham curtido esse vídeo e vejo vocês no nosso próximo conteúdo. Valeu!